Muitas pessoas se interessam por regressões a vidas passadas, conhecer suas vidas passadas. Mas será isso mesmo possível? Será possível nós acessarmos memórias de vidas passadas? Veja no que isso implica. Se nós tivemos outras vidas, essas vidas foram com outros corpos, outros cérebros, talvez uma outra personalidade. Tivemos pais diferentes, tivemos um corpo diferente, tivemos experiências diferentes profissionais, no campo do aprendizado. Portanto, é razoável pensarmos que tínhamos uma personalidade diferente. Será que existem mesmo vidas passadas? É uma resposta difícil. A pergunta é fácil, a resposta não é tão simples assim. É claro que há uma série de consequências quando eu sigo uma linha de raciocínio e quando eu sigo outra. Do ponto de vista fisiológico, regressão a uma vida passada é uma contradição em termos, porque como eu poderia regressar, ter memórias de uma vida em um corpo diferente, com um cérebro diferente, experiências diferentes? Então, do ponto de vista físico, biológico, é uma contradição em si falar em vidas passadas. Por um outro lado, se nós considerarmos crenças religiosas, se nós considerarmos a filosofia, por exemplo, o dualismo é uma filosofia que diz, uma teoria, claro, né? Toda filosofia ela teoriza de que nós somos seres materiais ao mesmo tempo que seres imateriais. Nós teríamos um corpo, uma existência física, biológica, nós teríamos uma consciência que faz uso do cérebro, desse corpo, para se manifestar, para interagir com o mundo físico. Então nós teríamos o mundo físico em suma, e nós interagimos com esse mundo físico através do nosso cérebro, mas nós teríamos também a nossa alma imortal, espírito, ou a nossa consciência extrafísica. Isso seria o dualismo. Há outras teorias filosóficas, né? O panpsiquismo, de que tudo teria uma certa consciência. Qualquer coisa existente teria uma certa consciência. Existe o panpsiquismo, várias vertentes, digamos assim, do panpsiquismo, e temos um panpsiquismo que fala que haveria esse psiquismo, essa consciência universal do cosmos. E aí tudo que está dentro também comungaria dessa mesma consciência. O panpsiquismo. E existe o monismo, né? O monismo de que haveria uma só consciência. Ok? Muito parecido com o panpsiquismo. Enfim, eu não quero entrar dentro do campo da filosofia. É quase inevitável a gente filosofar sobre isso. A verdade é que a crença na reencarnação, nas múltiplas vidas sucessivas, com todas as suas variantes, né? Há religiões que acreditam que nós, seres humanos, só reencarnamos de vida em vida somente em corpos humanos. Não haveria uma involução, um retrocesso, né? Eles consideram que reencarnar em um corpo de um animal, por exemplo, sei lá, até de uma planta, seria uma involução. Então há uma certa corrente, a maioria pelo menos, de que é isso que acontece. Nós evoluímos, passamos da fase mineral, talvez, para a fase
vegetal, do vegetal para o animal e do animal para a fase humana. Também a gente não vai entrar nesse mérito não. Mas vamos lá. Reencarnação, principalmente aqui no Brasil, né, com a difusão do espiritismo, acredita-se que seja as vidas sucessivas como ser humano e todas as experiências adquiridas. Bom, estamos falando de dualismo, né? Temos vida física, onde nós experimentamos, aprendemos, e temos a nossa vida psíquica, a nossa vida mental, a nossa vida espiritual, a nossa alma carregaria consigo essas experiências. Mas daí, nós teríamos que falar sobre memória. Onde ficariam arquivadas as memórias? Não poderia ficar arquivada no cérebro, sim. Vamos lá, o nosso encéfalo, né, que você chama de cérebro, né, mas todo o conjunto, né, o encéfalo, tudo que nós aprendemos desde que nascemos até os dias de hoje, esquece-se, se lembra, aprendizado é isso, né, esquecer, lembrar, até o momento em que nós nos cansamos de esquecer e nos lembramos, e aí se dá o aprendizado. Onde eu estava mesmo? Então, toda essa experiência, todo esse conhecimento ficaria arquivado onde? Ficaria arquivado no encéfalo, no cérebro, certo? Ok, tudo bem, mas e aí? Ao morrermos com a morte, nessa filosofia, nessa crença dualística, nós somos seres biológicos animados por uma consciência extrafísica. Vamos chamar de extrafísica como Carl Jung, né? O psicólogo criador da psicologia analítica, chama, né, de consciência extrafísica. Então, o que nós teríamos então? Todo o aprendizado, todo o conhecimento adquirido numa vida ficaria arquivado ou transferido no momento da morte, ou até enquanto nós vivemos, para um arquivo extrafísico. Nós estaríamos em comunhão constante com o cérebro físico e as memórias transferidas automaticamente para um arquivo extrafísico. Eu sei, é bastante complexo, eu não quero teorizar demais aqui. Mas é importante tratar da memória. Se nós acessamos memórias de vidas passadas verdadeiras, é claro que existem memórias falsas, existem criações da mente, sim. Não dá para saber exatamente quando isso pode ser uma invenção, uma adaptação, uma relembrança precisa. Não dá para saber a todo momento isso quando nós fazemos uma regressão. Mas vamos lá. E a memória? A memória poderia, por exemplo, há várias hipóteses também. A memória ficaria num arquivo extrafísico, alguns chamam isso de arquivos akáshicos, e nesses arquivos ficariam as memórias de todos os seres, inclusive as nossas, mas até do planeta, né? Existe uma outra teoria de que essas memórias ficariam num corpo espiritual, num corpo astral, enfim, um corpo que não é físico, mas que interage com o corpo físico. Essa é uma outra teoria, também possível. Essas memórias ficariam numa espécie de outra dimensão, podemos chamar de dimensão espiritual, dimensão extrafísica. Ou seja, a questão é que a memória de vidas passadas, ou até mesmo desta vida, poderia ser acessada por meio de técnicas apropriadas, em que nós, aqui vivos, acessaríamos essas informações entrando em estados determinados da nossa consciência, da nossa percepção. Haveria pessoas que teriam mais facilidades para acessar essas informações. Algumas religiões chamam de médiums, por exemplo, né? Sensitivos, a parapsicologia chamaria de sensitivo, talvez. Enfim, há muitas possibilidades, mas ao acessar esses estados, nós acessaríamos então essas memórias extrafísicas.